Olá pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar dessas duas expressões, há pouco com H e há pouco só com o A. Por que eu vou apresentar essas duas expressões? Porque elas são causadoras de dúvida na hora que a gente vai escrever. E assim, o meu desafio é estar apresentando explicações para essas expressões que causam dúvida no ato de escrever das pessoas. Assim como eu, muitas pessoas também têm as suas dúvidas e precisam saná-las. E eu vou, com a minha experiência de muitos anos ministrando aula de português, eu vou traduzindo isso em explicações para que vocês possam acompanhar nesses meus vídeos. Do ponto de vista morfológico, a gente tem que já que estabelecer a diferença entre esses dois As. O A, H, é verbo, é uma forma verbal do verbo haver, é presente do indicativo do verbo haver, terceira pessoa do singular. É importante a gente fazer essa distinção, O verbo haver, ele pode ser pessoal e pode ser impessoal. Quando ele indica tempo, passado, ele é impessoal. E é bom a gente guardar isso porque tem a ver com a expressão a. E o outro a, que é o a de há pouco, O a sozinho, sem o H, ele é uma preposição. Ele vai ligar duas palavras. A preposição, ela também tem o sentido, E não é só o fato de estar ligando palavras que significa que aí está o seu verdadeiro papel. A preposição ela tem também um sentido, E toda vez que se usa uma preposição ligando duas palavras, você poderá acrescentar um sentido àquela palavra. O emprego errado da preposição pode implicar também numa distorção do sentido de uma frase. Eu vou colocar duas frases aqui para que a gente possa falar sobre essas duas palavras, o a do verbo haver e o a preposição. Então, na frase, a gente pode dizer alguma coisa, Pode pensar alguma coisa, pode verificar o contexto e assim a gente poder já adiantar o sentido dessas duas palavras. Por exemplo, nesta frase, há meses não visito meus parentes. Vejam que o sentido do a aqui é um sentido temporal. Ele está indicando um tempo que já passou, Há meses não visito meus parentes. Tá dizendo que já faz algum tempo, que não visito meus parentes. Então, o verbo haver aqui, ele tem esse sentido de tempo passado. Quando o verbo haver tem esse sentido de tempo passado, ele é impessoal. E quando ele é impessoal, isso quer dizer que ele só pode ser usado na terceira pessoa do singular. Não pode ser usado em nenhuma outra pessoa. Já com a preposição, vejam o que acontece. Daqui a uma semana viajaremos. Veja que aqui o a já não tem o mesmo sentido do verbo. Aqui a preposição está indicando algo para frente, futuro. Então, daqui a uma semana viajaremos. Aqui é impraticável a gente usar o verbo haver aqui. Não se pode usar o verbo haver porque a gente vai usar esse verbo haver indicando tempo, mas é tempo
que já passou. O futuro, a gente vai usar só a preposição. Então, feito essa diferença entre o verbo e a preposição, vamos à expressão. Bom, o que a gente vai entender? O que nós vamos entender? Nós vamos entender o seguinte, que há pouco, quando a gente vai usar essa expressão, há pouco, que é essa aqui, essa expressão aqui, há pouco, ela vai se referir a quê? Ao tempo passado. Então, toda vez que nós usarmos esse há pouco, ou o verbo haver, significando esse tempo, é tempo passado, é sempre na terceira pessoa do singular. Então, só uso essa expressão aqui quando ela se referir ao passado. Por exemplo, realizamos nossas atividades há pouco, quer dizer, já passou o tempo, há pouco tempo, faz pouco tempo. Realizamos nossas atividades há pouco tempo. É o verbo haver significando passado, tempo passado. Isso é importante porque vai marcar isso aqui, para a gente nunca mais ter dúvida em relação ao emprego disso. Você vai empregar o A do verbo haver para tempo que já passou. E você vai usar a preposição para o futuro, como nós ainda vamos ver. Outro exemplo é do verbo haver, né? Só para ilustrar. Ainda há pouco estávamos brincando. Ainda há pouco tempo, né? Ainda faz pouco tempo que estávamos brincando. Já com a expressão há pouco, que vem com a preposição, obviamente, quando ela vem com essa preposição aqui, vai ter que ter uma outra palavra anterior para fazer a ligação, porque a preposição ela tem essa função, né, de ligar duas palavras. Então, há pouco se refere ao futuro. Então, você vai usar a expressão há pouco, sem o H, para o futuro. Por exemplo, daqui a pouco. Então, quando você for usar essa expressão daqui a pouco, nunca use H. Não é o H aqui. Daqui a pouco é só a preposição, porque é futuro. Daqui a pouco falarei com você. Essa expressão aqui é de futuro. Outro exemplo, estarei aí daqui a pouco. Ou seja, é uma expressão de futuro. Portanto, quando for passado, você vai usar o verbo haver, há. Quando for futuro, você vai usar a preposição. Vejam que a função morfológica, ela vai indicar a função da palavra. Aí, nesse caso, nós não teremos mais condição de cometer erro, né? Porque HA, passado, o A sozinho, futuro. Então, toda vez que você precisar usar a expressão daqui a pouco, use sempre o Azinho sozinho como preposição, porque não dá para você usar como a gente muitas vezes, na dúvida, a gente termina colocando por achar que é o emprego corrente, mas não é. O A do verbo haver, passado. O A, preposição, futuro. Tá claro? Então, era essa a minha explicação para esse problema, né, que não é um problema, né, a partir de hoje nós não mais teremos problemas ao usar essa expressão, principalmente o daqui a pouco, que é sempre com o A preposição. Então, espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Até o próximo vídeo.